Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, meu coração ele se enche de gratidão nessa noite, porque desde quando eu me converti, Deus já ministrava no meu coração que esse seria o meu ministério. Deus já usou a vida do pastor para comunicar isso a mim. E 15 dias atrás, quando eu recebi esse convite, eu me tomei com uma alegria tremenda. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui na igreja. A igreja que me acolheu, com grande amor da parte de Cristo. Quero agradecer também aos pastores dessa casa, ao pastor Reginaldo, ao pastor Silvano, ao pastor Anso, por essa oportunidade. E que Deus continue usando vocês grandemente nessa casa, para que mais pessoas venham conhecer a Cristo nessa casa e venham servir a Ele, assim como está acontecendo na minha vida. Irmãos, o tema dessa campanha, que são as 7 igrejas do Apocalipse, quando eu me detive na palavra para estudar, para poder vir ministrar ela para vocês, orando para o Espírito Santo falar para mim o que eu devia passar para os seus servos, veio para mim primeiramente para a gente ler o primeiro capítulo de Apocalipse, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu na palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Novamente, bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele é o livro do futuro ao qual nós vamos enfrentar nesse mundo. No dia de hoje, o que eu vejo na igreja, e na igreja que eu falo em geral, todo o corpo de Cristo, todo mundo, é meio que esse livro está sendo meio que abandonado por essa igreja, por todas as igrejas. Esse livro, as pessoas meio que, por conta da linguagem que é expressada nele, por uma compreensão mais difícil, as pessoas preferem se deter a ler outros livros, porque tem uma compreensão mais fácil, do que expressar e buscar o conhecimento de tudo que está aqui nesse livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse nos revela a derrota do inimigo. Ele nos revela o futuro da glória que a gente vai estar junto com Cristo. Então, por que nós nos detenhamos muito na meditação em cima desse livro? Então, a minha oração nesse dia é que, para Deus, que Ele use todos os seus servos, para que a palavra desse livro seja ministrada para todo o povo, para que todos conheçam o poder que Jesus tem. Jesus, Ele é o único que tem a autoridade para poder desatar os 7 selos. Só Ele pode trazer a real salvação para a igreja. Irmãos, abram sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 1. A igreja tema dessa noite é a igreja de Sardes, ao qual Jesus mandou essa carta. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, e tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta, e estava prestes a morrer. Porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Irmãos, nessa carta, nessa palavra que Jesus enviou para essa igreja, é uma palavra muito bombástica, pois aquela igreja ela pensava que era uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, mas de fato aquela igreja se encontrava morta. Vamos voltar um pouquinho e ver qual o contexto dessa cidade a qual Jesus enviou essa carta. Sardes era situada no topo de uma montanha.
Era uma cidade fortificada com uma grande muralha ao seu redor. O povo daquela cidade, eles pensavam que eles eram imbatíveis, inexpugnáveis, que nenhuma outra cidade iria conseguir vir invadir e tomar aquela cidade, como já ocorreu muitas vezes na época com os povos de Israel. Entretanto, em 529 a.C., o rei Ciro da Pérsia fez uma campanha com seus soldados rodeando 14 dias a cidade de Sardes, ao qual na noite do 14º dia eles adentraram por um buraco que fizeram na muralha e acabaram tomando toda a cidade de Sardes e destruindo tudo. Mais para frente, em 218 a.C., Epifânio dominou da mesma maneira, rodeando e adentrando por um buraco nessa muralha. Isso nos mostra que a cidade de Sardes, a igreja de Sardes, eles entendiam muito bem quando Jesus relatou que viria como um ladrão durante a noite. Aqui nos apresenta que Cristo, ele conhece todo o contexto da sua igreja. Cristo sabe quais as experiências que o seu povo passou para que ele possa usar quando ele vai fazer uma exortação para o seu povo ou trazer uma honra para o seu povo. Então Cristo sabia exatamente tudo o que tinha acontecido com a igreja de Sardes naquele momento. Então na carta ele se utilizou desses fatos, desses acontecimentos que teve nessa igreja, para poder chamar a atenção daquele povo, para que eles pudessem voltar verdadeiramente para a presença de Cristo. No ano 17 depois de Cristo, a cidade de Sardes ela foi praticamente destruída por um terremoto, onde ela foi reconstruída e voltou a toda a força que ela detinha. Entretanto, com isso tudo, a cidade de Sardes ela foi tomada e acabou sendo famosa por um alto grau de imoralidade. Eles vieram a cultuar a deusa Cibele, deusa pagão dos romanos, e se perderam em meio à presença de Cristo. Se distanciaram de Deus naquele momento. Então, quando João escreveu essa carta e enviou para essa igreja, Sardes era uma cidade rica, porém era uma cidade totalmente degenerada. Então a gente pode ver que não adianta você ter dinheiro, você ter fama, você ter muitos amigos, você ter um bom trabalho. Se você não tiver a presença de Deus na sua vida, isso não irá adiantar de nada. Então Cristo chama essa igreja, os avisando e os falando que eles precisam exatamente de um poderoso avivamento, um despertamento espiritual. É disso que aquela cidade, que aquela igreja precisa. A igreja de Sardes, assim como a sua cidade, ela se tornou como ela. Ao invés de influenciar aquela cidade, assim como Cristo influenciou todo o povo de Israel naquela época, ela foi influenciada pela cidade. Aqui começa o erro daquela igreja. Ao invés de confrontarem o pecado da cidade, eles se acomodaram com o mundanismo e acabaram se tornando como ela. A igreja de Sardes ela não era nem perigosa e nem desejável para aquela cidade. Eles não confrontavam, eles não exortavam o povo a arrependimento, então eles estavam neutros naquela cidade. O povo ao redor tanto faz se ele pregasse ou se ele não pregasse, eles não traziam aquele confronto que Jesus veio pregar. A igreja ela tinha nome, como Jesus diz no versículo 1, tem fama de estar vivo. A igreja de Sardes ela tinha nome, mas não tinha vida. Tinha performance, mas não integridade. Elas tinham obras, mas não dignidade. Então, irmãos, de nada adianta a gente estar servindo a Deus, fazendo obras, se a nossa vida em casa, está totalmente fora daquilo que Deus propõe para todos nós. Se em casa a gente não busca pela santidade, se em casa a gente não ora, a gente não medita na palavra, como que as nossas obras vão ser bem-vindas por Deus? Isso não tem como acontecer. Nessa carta, eu separei ela em 4 tópicos, para a gente poder tratar nessa noite. O Espírito Santo ministrou no meu coração, para a gente tratar sobre isso. O primeiro tópico é quando a igreja tem a necessidade de um avivamento. O primeiro tópico é descrito no versículo 1, quando diz: conheço as tuas obras, e tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Quando é que acontece
isso que Cristo descreveu da igreja de Sardes. É quando há crentes que só têm o nome no rol da igreja, mas não são ainda verdadeiramente convertidos, ainda não foram transformados pelo Espírito Santo, ainda não sabem o que é servir a Deus verdadeiramente. Aquela igreja, naqueles tempos, ela vivia de aparências. Eles buscavam agradar os homens, que as suas obras fossem bonitas perante os homens. Eles não confrontavam, eles não tinham o interesse de buscar uma vida genuína ao lado de Cristo. Tudo para eles, o que importava era ter a igreja cheia, e não a igreja cheia de crentes verdadeiros, que buscam a Deus, que jejuam, que oram, que meditam na palavra, mas sim crentes que estavam ali só porque achavam que era divertido. Só iam bater ponto na igreja. Não iam para a igreja com um desejo verdadeiro de seguir a Cristo, de edificar o seu irmão que está do seu lado, de buscar salvação para os outros que estão no mundo, de apresentar Cristo para eles. Não. Eles iam para lá exclusivamente com o intuito de quê? Eu sou cristão. Eu ganhei a minha salvação. Vou sentar aqui no meu banquinho e vou ficar quietinho no meu canto. Eles estavam buscando somente como é que eu posso explicar? Eles estavam buscando somente um cargo, por exemplo, e o nome de ser um cristão, de estar seguindo a Deus naquela época. Aquela igreja, ela parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. O Espírito Santo, ele vivifica o crente. O Espírito Santo, ele concede forças. Se uma igreja para Cristo está morta espiritualmente, então não tem como aquela igreja apresentar grande vida nos seus membros. A igreja de Cristo, ela só vai ser verdadeiramente viva e verdadeiramente cheia de vida como um jardim quando ela se voltar verdadeiramente a Cristo e parar de buscar as glórias dos homens. Quando a igreja se voltar para Cristo verdadeiramente e o buscá-lo sem nenhum impedimento, sem buscar uma glória do homem, sem buscar uma fama, aí sim Deus vai demonstrar todo o seu poder, do seu Espírito e tudo aquilo que Ele tem que fazer para o seu povo. A fé exercida nessa igreja de Sardes, ela era apenas nominal. Como eu citei aqui anteriormente, eles eram crentes somente para dizer que era crente. Trazendo para os dias atuais, é aquele famoso que só vem para a igreja para dizer que é bonzinho, para dizer, Cristo me transformou, mas eu não fiz nada de errado. Porém, quando chega em casa, não demonstra nada daquilo que o Espírito Santo faz. Quando chega em casa, não tem uma vida íntegra. Quando chega no trabalho, não tem uma vida do verdadeiro cristão. Só vem na igreja para dizer que é crente. Só vem na igreja, eu acho um louvor bonito, eu vou para lá, é um ambiente legal. Não, Cristo não quer isso. Cristo quer que todos aqueles que venham segui-lo, os adorem em espírito e em verdade, e o siga verdadeiramente. Nessa igreja de Sardes, no versículo 2, Cristo também diz: "Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus." De fato, a igreja de Sardes era uma igreja morta. Porém, naquela igreja também haviam crentes que estavam doentes, estavam com enfermidades, ainda não estavam mortos. Então aqui Jesus os exorta a fortalecer aqueles que restam, estavam prestes a morrer. Então aquela igreja não estava completamente morta, porém estava indo nessa direção. Os crentes estavam doentes, fracos, em fase terminal. Uma conjectura legal é dizer que os crentes daquela igreja, alguns deles estavam no CTI espiritual, se encontravam adoentados, se encontravam perdidos em meio a tudo aquilo que a igreja estava acontecendo. Toda vez que a igreja é influenciada pelo mundo, um crente adoece espiritualmente por conta disso. O mundanismo, ele adoece a igreja. O pecado que vem juntamente com a igreja ser influenciada pelo mundo, ele mata a vontade de buscar a Deus. O pecado, ele mata a vontade de orar, mata a vontade de jejuar. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa noite: o que a gente tem que fazer quando cai um pecado? Se não é buscar a Deus, se não é orar, se não é jejuar, se não tiver alguém para me exortar a igreja quando ela se encontra em pecado, para que ela volte a orar, para que ela volte a jejuar, para que ela volte a buscar a Deus,
essa igreja não vai fazer isso, porque o pecado em si, a vergonha que o homem encontra quando está em pecado, impede ele de voltar a buscar a Deus. Muitas pessoas estão em pecado, preferem não ir orar, preferem não jejuar, preferem não ler a palavra, por vergonha que eles sentem. Mas isso é uma coisa que o inimigo coloca na mente de todos. Porque Deus fala, se você pecou, volta a orar, volta a me buscar, volta a me adorar, que eu te curarei. Somente Jesus tem o poder de libertar o homem da servidão do pecado. Somente Ele tem esse poder. Então todo aquele que cai em pecado, a primeira coisa que ele deve fazer é voltar para a presença do Senhor. Quando cai em pecado, primeiramente vem dúvidas, vem medo, vem tristeza, você fica incomodado. O perigo é quando chega o acomodismo, quando se perde a vergonha para o pecado. Quando o pecado se torna uma prática, quando o pecado se torna um costume, aqui que o crente verdadeiramente morreu espiritualmente. Aqui é o ápice onde o Espírito Santo se entristece. Que é o Espírito Santo, como diz na Bíblia, ele tem ciúme de cada um. Então, se você já foi libertado do pecado, se você já foi libertado da escravidão, por que você está se sujeitando de novo a esse regime? O porquê você está se sujeitando a desagradar o Espírito Santo? Outra necessidade do avivamento na igreja é quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, a vida fora da igreja não tem integridade. São os famosos crentes de vida dupla, que aqui dentro da igreja louva, ora, prega, dá glória a Deus, porém quando sai da porta da igreja, chega em casa, vai discutir com o marido, vai discutir com a mulher, chega no trabalho, vai discutir com os outros, vai fazer fofoca. Esse é o crente de vida dupla, que dentro da igreja tem uma vida em retidão com Cristo, mas quando sai, tem uma vida totalmente diferente, ao ponto de as pessoas do mundo não reconhecerem o Espírito Santo em sua vida, ao ponto das pessoas olharem assim: nossa, aquele cara ali é crente? Agora imagina que testemunho essas pessoas estão trazendo para Cristo. Que testemunho essas pessoas levam para aquelas que ainda não conhecem a Deus e que poderiam vir para Cristo, conhecer a Cristo verdadeiramente, só que por conta dessas pessoas acabam falando: para que ser crente se for para ser igual fulano? Não tem porquê. Então aqui é que a igreja também precisa de um avivamento. Outro ponto é quando eles promovem o seu nome em Cristo. Nos dias atuais a gente vê muito pessoas que cantam buscando fama, pregam buscando a glória, mas pegam buscando a fama e a glória não de Cristo, mas as dele mesmo. Aqui é um ponto que Paulo mesmo, como mandou sua carta aos Gálatas, ele fala: porventura estou eu buscando as glórias dos homens? Ora, se eu estiver buscando a glória dos homens, não sou servo de Deus. Então aquele que prega, que canta, que vem orar, pensando em aparecer bem na fita perante os homens, ele vai se perder exclusivamente em tudo isso que ele está fazendo, porque isso é uma coisa que desagrada a Deus profundamente. Em Isaías 29:13 diz assim: portanto o Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim, com suas bocas e com seus lábios me honram, porém tem afastado seu coração para longe de mim, e o seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito dos homens. Então aqui Deus mostra, no tempo de Isaías, o quanto ele repudia isso de você vir aqui louvar a Deus, pregar, trazer um devocional no estudo, vir participar da comunhão com os homens. Se você estiver buscando isso exclusivamente para se se você se vir aqui para se auto-exaltar, para buscar a glória exclusivamente para você, você tem que colocar no seu coração que isso que você está fazendo é errado. Você tem que buscar o Espírito Santo para que ele ajude você a voltar para o caminho reto do Senhor. Porque a partir do momento que você deixa uma fama subir a sua cabeça, você está se distanciando de Cristo. E eu creio verdadeiramente que ninguém aqui nessa noite quer isso para a sua vida, amém? Então que tudo aquilo que você faça na sua vida, seja pregar, seja orar, seja louvar, seja no seu trabalho, seja na sua casa, que tudo isso seja dedicado a Cristo.
que tudo isso seja com a vontade explícita no seu coração de engrandecer o nome de Deus. Porque é isso o dever de cada cristão. Nós somos servos de Cristo. A gente tem que promover Ele, não nos promovermos. A gente tem que se fazer pequeno para que Cristo cresça através de nossas vidas. Nessa igreja de Sardes, também se encontravam crentes que simulavam a fé. Chegavam na igreja, louvavam. Chegavam na igreja, cantavam. Só que quando chegavam, começavam a louvar, eles cantavam: grande é o Senhor. Mas a mente estava pensando no trabalho, estava pensando na namorada que estava em casa. A sua mente não estava verdadeiramente naquilo que Deus tinha para fazer naquele momento. Então, quando a gente chega aqui e vem louvar o Senhor, que vem pregar a Cristo, a nossa mente deve estar voltada exclusivamente para Ele. Só que isso não se detém somente para quem está fazendo a obra. Cada um que vem para a igreja para cultuar a Deus não pode se perder em meus pensamentos. Por quê? Todos nós viemos à igreja para louvar e engrandecer o nome de Cristo. Se nós chegamos aqui e começamos a pensar em outras coisas, será que a nossa mente, será que o nosso coração ele vai estar verdadeiramente voltado para Cristo? Será que a gente vai estar agradando a Ele verdadeiramente? A gente vai estar dando glória a Deus, só que na nossa mente a gente vai estar pensando em outro assunto. A gente vai estar pensando: meu Deus, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou ter que acordar 5 horas da manhã. Se você só se deter a pensar isso, Cristo vai se distanciar cada vez mais da sua mente. E não é Cristo que está se distanciando de você. É você próprio que está se distanciando dele. A nossa mente, quando viemos ao culto, tem que estar 100% voltada a Cristo. Tem que estar 100% em adoração, 100% buscando louvar. Porque é isso que Ele espera de cada um de nós. O povo daquela igreja, a gente pode assimilar eles a Caim, que levou a sua oferta para Deus, mas foi rejeitada. O povo também na época de Isaías, que iam no templo, adoravam a Deus, engrandeciam o nome de Deus, porém a vida fora do templo era completamente outra. Isso desagradou a Deus profundamente. Outro ponto que o crente pode estar fazendo as coisas com uma motivação errada é Ananias e Safira, que foram ofertar a Cristo, porém foram ofertar com o intuito de se promoverem, foram ofertar com a motivação errada. Então tudo aquilo que é feito para Deus, com uma motivação que não seja de o exaltar, que não seja de o adorar, isso desagrada a Ele. Então Cristo, Ele precisa de crentes que adorem, de pessoas, de servos que adorem Ele em espírito e em verdade, e que não deixe nada influenciar. O quarto ponto seria no versículo 4, diz assim: contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. A causa da morte dessa igreja, ela não era perseguição. Essa carta não relata que essa igreja já vinha sendo perseguida. Também não era heresia, não eram falsos ensinamentos. Lá naquela igreja não se apresentava o ensinamento dos nicolaítas, nem também os ensinamentos da falsa profetisa de Isabel, que ocorria nas outras igrejas. O que estava matando essa igreja espiritualmente era o mundanismo. Porque, irmãos, onde reina a morte pelo pecado, não reina a morte pelo martírio. Onde a igreja está voltada exclusivamente aos seus desejos, a buscar aquilo que agrada os seus corações, ela vai se distanciar cada vez mais de Cristo. Nos dias atuais, até mais do que no tempo dessa carta, o mundanismo ele vem se infiltrando na igreja. E muitas vezes isso passa até despercebido. O pessoal pensa que é só uma coisinha pequena, pode deixar. É nesse ponto que acabam transformando o Evangelho, moldando Cristo para que possa agradar o ego das pessoas. Porém, Cristo ele veio para transformar, Ele não veio para agradar todo mundo. Cristo ele veio para pregar a transformação através do arrependimento do pecado. Não a transformação através do vem, pode entrar, pode continuar assim que está tudo bem, Jesus te ama. Que é a famosa hipergraça que está sendo pregada nos dias atuais. A pregação que diz que está tudo bem você vir, continuar no pecado, vir adorar a Cristo, continuando no pecado. Você não precisa se arrepender. Isso é o que está sendo pregado em muitos lugares fora.
em outras igrejas é o que está sendo pregado. Esses crentes, esses pastores dessa igreja, com o intuito de encher a sua casa, a sua igreja, eles acabam passando falsos ensinamentos para o povo, acabam gerando crentes que não conhecem a Deus verdadeiramente. Eu estava lendo um livro que foi muito interessante, que ele dizia assim, que quando esses pastores e essas ovelhas chegarem no inferno, não será o pastor que irá pregar as ovelhas, mas sim as ovelhas que irão pregar a ele perguntando: ora pastor, mas por que você não pregou para a gente o verdadeiro evangelho? O evangelho de transformação. Aí o pastor se vira para eles e diz: eu estava buscando pregar somente aquilo que agradava a vocês, somente aquilo que levantava o seu ego. Aí as ovelhas voltam e falam: não, mas o que você deveria ter pregado era o arrependimento, para que agora a gente estivesse com a glória em Cristo e não morrendo pelo pecado. Ainda no versículo 4, ele diz que tinham pessoas que não contaminaram suas vestes. Tinham crentes que ainda tinha a presença do Espírito Santo. Ela não tinha se extinguido, mas tinha diminuído, mas ainda tinha isso no coração deles. E eles deveriam se fortalecer para que a morte também não chegasse por seus corações. Aquela igreja vivia uma vida moralmente frouxa. Eles estavam deixando o mundo entrar abertamente na igreja. Há um mês atrás, mais ou menos, eu vi na internet um convite de um culto de jovens, onde eles usavam um chamado que parecia mais um chamado para uma balada do mundo, tocando funk, um chamado para um culto na igreja. Aqui a gente vê o perigo que está em fazer isso. Por quê? As pessoas vão ver esse vídeo. O que eles vão pensar dessa igreja? Será que essa igreja segue a Cristo verdadeiramente? Será que essa igreja tem servido a Ele? Ou será que essa igreja está se deixando influenciar, assim como o Sardes também deixou? É interessante que a igreja ela se blinde em oração, em jejum, em consagração, para que essas coisas não venham adentrar dentro de Cristo. Porque aquele que tem o poder de impedir que essas coisas entrem na igreja é Jesus Cristo. E através dos seus servos ele usam para levantar nos dias de hoje pregadores, cantores, pessoas que louvam, que vão contra a esses ensinamentos que deixam o mundo entrar dentro da igreja. Os crentes da igreja de Sardes, eles não tinham coragem de ser diferentes perante a população daquela cidade. Eles pareciam como Sansão, que negociou o Espírito Santo que estava dentro dele, e não como Daniel, que resolveu firmemente em seu coração a não se contaminar com o mundanismo. Agora, nessa carta, a mais, Jesus não passa somente o quando é necessário ter um genuíno avivamento, mas sim o que a igreja deve fazer para que esse avivamento ocorra. Nessa carta, Jesus ele usa 5 termos, que são: ser vigilante, fortaleça o que resta, lembra-se, obedeça e arrependa-se. Esses 5 termos a gente pode sintetizar ele em apenas 3 tópicos. E o primeiro dele é uma volta à vigilância espiritual. No versículo 2, Jesus chama a igreja: se alerta, volta a vigiar. Sardes, ela caiu em pecado por quê? Ela deixou ser influenciada pelo mundo por quê? Exclusivamente porque não vigiou. A igreja de Sardes, todo o povo que se encontrava ali, para eles estavam tudo bem continuar do jeito que estava, não precisam vigiar, não precisam orar, não precisavam se consagrar. E nisso eles acabaram nem percebendo que o mundo adentrou dentro da igreja. Porque para a própria igreja de Sardes, para eles mesmos, eles estavam vivos. Porém, Cristo é o que sabe de todas as coisas. A igreja poderia pensar que ela estava viva. As pessoas fora da igreja pensavam que ela estava viva. As outras igrejas pensavam que ela estava viva. Verdadeiramente, eles achavam. Sardes aparentava ser uma igreja viva. Porém, o único que pode ver todas as coisas, a verdade no íntimo, os condenou, falando que verdadeiramente eles já estavam mortos. Então Cristo, Ele conhece o estado de todos os seus servos. A igreja caiu porque não vigiou. Cristo, no Evangelho de Mateus, Ele fala que, no versículo
no capítulo 7, versículo 21 ao 23, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declarei: eu não vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Então Jesus, ele usa pessoas para poder expulsar demônios, para poder realizar trabalhos e maravilhas. Jesus, ele não depende da vida que você está levando para usar você para ajudar o próximo, da vida que você está tendo para você poder curar alguém que está doente a partir de uma oração. Para você que está com a vida toda errada fora da igreja, ele não depende disso para poder usar a sua vida para levar uma palavra para outra pessoa. Claro, que se você tiver na sua vida em retidão, isso vai trazer muito mais agrado para o coração de Cristo. Entretanto, se você não tiver e ele realizar essas obras, as obras não vão servir de barganha para você ganhar a sua salvação. A única coisa que vai garantir a sua salvação é você conversar a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador e permanecer firme na presença dele, sem deixar ser influenciado pelo mundo, se libertando do pecado e voltando à vigilância espiritual. É a vigilância espiritual que traz o avivamento para a igreja. A igreja que se volta a vigiar, a orar, a jejuar, é a igreja que pode receber o verdadeiro avivamento da parte de Cristo. A igreja, quando ela se encontra vigilante, ela está blindada contra todas as ciladas, contra todas as tentações que o diabo pode usar. Em Efésios capítulo 6, Paulo ele relata a armadura que todos nós devemos nos vestir contra as ciladas que o inimigo vem contra nós. Então, se nós não estivermos vigilantes, irmãos, a gente não vai ter essa armadura. Se a gente não estiver vigilante, a gente não vai estar preparado para quando o inimigo levantar alguém para poder tirar a nossa paz. A gente vai retrucar essa pessoa com um xingamento, a gente vai retrucar essa pessoa com uma ofensa, caso a gente não estiver vigilante e se mantendo cheio do Espírito Santo. Alguns membros daquela igreja, como eu falei anteriormente, eles estavam mortos e sonolentos. Então, para ter um genuíno avivamento numa igreja, os crentes que se encontram vivos têm que se juntar para fortalecer aquele que se encontra quase morto, aquele que se encontra caído. O papel do crente é ajudar a fortalecer o seu irmão. No capítulo 5 de Efésios, versículo 14, Paulo diz: pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudentemente como andais, nem como tolos, nem como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Paulo também diz: desperta a igreja de Efésio. A igreja tem que despertar os que se encontram firmes em Cristo. Hoje em dia, irmãos, na igreja eu vejo muito na internet: você está sonolento, você está se esfriando espiritualmente, não tem problema, um sai, Deus levanta 10 no lugar, um sai, tem mais pessoas para fazerem a obra. Agora eu vos pergunto, se a gente voltar um pouquinho na Bíblia, lá em 1 Reis, Elias, ele, quando estava sendo perseguido por Jezabel e por Acabe, depois da oração que ele fez, desceu fogo do céu, ele entrou numa caverna. Agora eu pergunto a vocês, irmãos, Deus tinha somente Elias naquele momento? Verdadeiramente não tinha. Deus tinha mais 7.000 na terra de Israel que poderia fazer a sua obra. Mas Deus foi atrás de Elias. Do mesmo jeito que Deus foi atrás de Elias, aquele que se encontrava escondido, aquele que estava se distanciando da obra de Cristo, todos nós devemos fazer isso. Muitas vezes tem um irmão do nosso lado morrendo espiritualmente, mas a gente está mais preocupado em trazer aquele que está no mundo do que curar aquele que está do nosso lado. Deus nos chama para auxiliar todos os nossos irmãos. Se você vê um irmão se esfriando espiritualmente, se você vê um irmão triste, o que você deve fazer
é levar uma palavra de conforto, uma palavra que traga ele de volta aos caminhos de Cristo, porque nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo, então todos nós devemos nos ajudar. Hoje em dia as igrejas buscam muito igreja cheia, porém a igreja está cheia, mas é uma igreja cheia, entretanto é uma igreja morta, porque eles acabam não cuidando daqueles que estão dentro da sua casa e indo buscar mais gente do lado de fora, indo buscar mais pessoas, pregando o evangelho somente de bênção, pregando o evangelho somente de bens materiais, de dinheiro, e fugindo do evangelho verdadeiro da transformação. O único evangelho que deve ser pregado, o único evangelho que deve ser levado para as nações é o evangelho da transformação a partir da água e do Espírito. O evangelho que Cristo trouxe. Cristo não trouxe um evangelho para a gente viver no bem bom, a gente viver só de glória, a gente viver só de bênçãos. Não. Ele mesmo disse que na vida nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Jesus Cristo já venceu o mundo todo. Ele já conquistou a nossa salvação. Então por que a gente quer imitar o mundo para trazer as pessoas para a igreja? Esse é um ponto muito forte, porque nos dias atuais eu vejo igrejas imitando o mundo para fazer os jovens da igreja permanecer na igreja e não ir para o mundo, imitando o mundo para que jovens do mundo venham para a igreja. Agora, eu só queria ver na Bíblia um momento em que Deus imitou algum reino para poder manter alguém na sua presença. No Egito, Deus não imitou o Egito para manter José na sua presença. Na Babilônia, Deus não imitou a Babilônia para manter Daniel na sua presença. Muito pelo contrário, não foi o Egito que governou José, foi José que governou o Egito. Não foi a Babilônia que governou Daniel, foi Daniel que governou a Babilônia. Então Deus, ele levanta o seu povo para que ele possa levar a palavra dele e possa governar no mundo. Nos dias atuais a gente vê a igreja, no geral, um tanto fria. Uma igreja com medo do julgamento, uma igreja com medo do que o povo do mundo possa falar dela. Dos julgamentos que vão vir, dos cancelamentos famosos que estão hoje em dia na internet. Porém, a gente não pode deixar essa melhorar por conta disso. O que está acontecendo não é uma perseguição, igual aconteceu no tempo da Bíblia. Elias, por exemplo, foi levar a mensagem que iria vir a seca sobre a terra de Israel, confrontou Acabe, falou para ele, depois foi por na beira do ribeiro, bebeu da água do ribeiro, o corvo levou carne e pão para ele. Logo depois, Deus mandou ele sair, ir para a casa da viúva, ele foi, depois retornou, desafiou os profetas de Baal, combateu contra eles. Aí aqui eu vejo um fato interessante desse confronto, que Deus, ele não precisa ser enfeitado com o que tem no mundo para que ele possa fazer a obra dele. A gente vai ver os profetas de Baal dançando, pulando, se cortando, buscando que o Baal descesse um raio do céu para que pudesse pegar fogo no altar. Aí Elias zomba deles. Logo depois, Elias junta, reergue o altar, manda jogar água para que o povo de Israel, os profetas de Baal, Acabe não venham dizer que ele tinha realizado alguma trapaça, que ele tinha colocado fogo por baixo. E ele faz uma oração simples. A oração, uma das orações mais simples que tem na Bíblia é essa que Elias faz. Então, irmãos, o que a gente pode aprender desse fato é que a igreja não precisa de enfeite para que as pessoas permaneçam na presença de Cristo. A igreja não precisa de enfeite para trazer pessoas, para manter jovens na igreja hoje em dia. Porque se você falar que a igreja, que Cristo precisa de enfeite para manter jovens na presença, você está dizendo que Cristo não é fundamental, que Cristo não é suficiente para manter alguém na presença dele. Que o Espírito Santo não é o suficiente para fazer você se manter na igreja. Você precisa de alguma coisa a mais. Então, se você precisa de uma coisa a mais, irmão, você ainda não é convertido genuinamente. Se você precisa de outra coisa a não ser do Espírito Santo, com toda certeza você precisa se arrepender e se converter e vir para os caminhos do Senhor. Cristo é como uma lâmpada. Se eu chegar nessa lâmpada e for colocar enfeite sobre ela, o que vai acontecer, pastor? Vai escurecer. Todas aquelas pessoas que tentam colocar um enfeite no Evangelho, que tentam enfeitar Cristo,
elas estão fazendo nada mais do que escurecendo a glória de Cristo. Estão escurecendo tudo aquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Porque se eu chegar aqui para vocês hoje e pregar, irmãos, venham para Cristo, sua vida vai ser uma bênção, sua vida vai ser cheia de glória, você vai ficar rico, você vai ter carro, você vai ter isso, vai ter aquilo. E isso não vai acontecer, irmão. Em algum momento essa pessoa que veio para a igreja por conta dessas promessas, ela vai se arrepender. Ela vai falar, eu estou aqui já tem 10 anos, 20 anos, e não aconteceu nada na minha vida. Para que eu vou ser crente? Isso cria crentes falsos, cria crentes que não conhecem a Deus, cria crentes que se afastam cada dia mais da presença do Senhor. Então qual é o nosso dever? Como eu falei aqui no sábado na consagração, eu gosto muito de comparar a igreja, o corpo de Cristo, a um exército. Agora vocês me perguntam, por que um exército? O exército que se levanta levando a verdade. E qual é a verdade? A verdade não é o que eu sei, a verdade é a palavra de Cristo. É a palavra que Ele deixou para a gente. É a palavra que deve ser pregada nos púlpitos, em todos os lugares. É a palavra de Cristo, a palavra que traz salvação, a palavra que traz transformação. É a palavra, irmãos. Não é um enfeite que você vai fazer. Não é massagear o ego do homem que vai fazer manter ele na igreja. Não. O que mantém uma pessoa na igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. É o Espírito Santo que faz a pessoa vir para a igreja. E é o Espírito Santo que mantém ela na casa de Deus. Somente o Espírito Santo tem esse poder. Então aqui a gente pode ver que Cristo nos exorta. Aqueles que ainda estão vivos, fortalece aquele que está para morrer. Então aqui a gente pode ver que uma minoria ativa pode levantar todo o povo caído. Uma igreja ativa pode levantar um bairro. Uma igreja ativa pode levantar uma cidade. Então a pergunta que Cristo faz, o porquê as igrejas não ficam ativas? Por que as igrejas não se consagram a Deus para que a salvação venha para todo o bairro onde ela se encontra? Para que a salvação verdadeira venha para toda a cidade. O fato interessante que aconteceu em Atos, no capítulo 2, Pentecostes, que desceu o Espírito Santo sobre a igreja. Os irmãos ali presentes, eles estavam reunidos, congregando em oração. Congregar é uma coisa muito importante, porque congregar, o corpo de Cristo está junto. Quando você está congregando, você se mantém vivo. Se você sair da congregação, se você parar de congregar e sair de casa, eu gostei muito de uma vez que o pastor falou, se você cortar um dedo e deixar ele fora, ele vai apodrecer. Hoje em dia no YouTube, no Instagram, é muito pregado, você é igreja, fica em casa, você não precisa ir para a igreja. Mas se no derramar do Espírito Santo que teve em Atos 2, o povo de Deus estava reunido em oração, como que congregar não é algo essencial para a vida do crente? Como que o crente vai se manter firme na presença de Deus se não tiver alguém ali o auxiliando, se não tiver um pastor o pastoreando, se não tiver algum líder o liderando e o ensinando os caminhos retos? Porque Cristo, nos dias de hoje, Ele usa muitas pessoas para manter pessoas no seu reino. Do mesmo jeito que o inimigo ele também levanta pessoas para tentar tirar as pessoas do reino de Deus. Qual a forma mais fácil de tirar alguém da presença de Deus? Hoje em dia aqui no Brasil a gente não sofre perseguição. Nessa igreja eu dou glória a Deus que não tem ensinamento de heresias. Porém em outras muitas têm. Em muitas igrejas tem o ensinamento de heresias. Em outros lugares tem a perseguição. Então se uma igreja não prega heresia, se uma igreja não sofre perseguição, o que resta para o inimigo para poder tirar essa igreja da presença de Deus é justamente a contaminação com o mundanismo. O mundanismo, ele vem aos poucos. Você vai pensando, não tem nada não, só isso. Quando você vai ver, a igreja já está repleta, a igreja já está suja, as vestes de todos os membros da igreja estão manchadas pelo pecado. Aí vocês podem me perguntar, Henrique, mas o que é esse mundanismo que você está falando? O que é isso que você está apresentando para a gente? A gente pode ir em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 4. Tiago diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, se não das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais,
porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para embanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele faz habitar em vós zela com o ciúme dos seus. Então aquela igreja que tem amizade com o mundo, tem inimizade com Deus. Essa igreja que tem amizade com o mundo, quando Jesus voltar, vai ficar junto com o mundo. Mas aquela igreja que se encontra firme, zelando os ensinamentos de Cristo, zelando tudo que tem na Escritura, buscando e vigilando ser cheio do Espírito Santo, essa igreja vai subir junto com Cristo. Essa igreja vai receber a salvação, vai receber toda a alegria que está preparada para os santos no grande dia de Cristo. O segundo ponto que traz a igreja ao avivamento é no versículo 3. Diz assim: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrependa-se. Irmãos, o que a igreja deveria lembrar e obedecer? Olha, o que aquela igreja deveria lembrar e obedecer é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que o povo de Cristo deve guardar em seu coração. A palavra de Deus é o que você deve escrever na tábua do seu coração, para que isso não saia do seu interior. A palavra de Deus, ela tem o poder de trazer vida. A palavra de Deus, ela tem o poder de renovar. A palavra de Deus, ela tem o poder de convencer pelo pecado. Ora, se a gente tem essa palavra de Deus todos os dias à nossa disposição para meditar, por que não fazemos? Muitas vezes, quando você pega para ler a Bíblia, quando você leva para meditar na palavra de Deus, bate o sono, alguém te liga, fica entediado. Irmãos, isso é normal. O que você tem que buscar é se fortalecer para não deixar essas coisas te atrapalhar. Tá com sono? Levanta, joga uma água no rosto, volta. Tá com sono? Não fica sentado, fica em pé. Ora em pé, lê a Bíblia em pé. Mas nunca deixe o seu relacionamento com Deus cair. Um dia que você não lê a Bíblia é um dia que o inimigo tem uma vitória em cima da sua vida. Um dia que você lê a Bíblia é um dia que Deus tem vitória a partir da sua vida. Então que você permaneça todos os dias meditando, todos os dias buscando e se pautando em tudo na sua vida na palavra de Deus, porque é ela que traz a vida para a vida do crente. Toda igreja que experimenta o avivamento, ela passa a ter fome da palavra. Eu estava lendo sobre o avivamento que teve no país de Gales, no século XIX. Aconteceu um fato que lá naquele país, o futebol americano é como se fosse o futebol aqui no Brasil. O avivamento o derramamento do Espírito Santo fez naquele país foi tão grande que não estava tendo mais o evento do esporte, não estava tendo mais o jogo do futebol americano. Aí vocês podem me perguntar por quê? Eles entraram de férias, fecharam, decidiram não fazer mais. Não. Eles abriram o estádio, tentavam fazer, só que o povo daquele país, ao invés de querer ir para o estádio assistir um jogo de futebol americano, eles preferiam ir para a igreja ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra que traz vida, a palavra que traz transformação. Então quando há um genuíno avivamento, a igreja se desperta, a igreja volta à palavra, a igreja volta aos ensinamentos que Cristo deixou para todos nós. Somente a palavra tem esse poder. Então o avivamento é seguido da oração, é seguido da palavra. Terceiro ponto, uma volta à santidade. No versículo 4 diz: contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Aqui a gente pode ver que só vai caminhar com Deus quem estiver com as suas vestes limpas. Só é digno de andar com Cristo
quem diz não ao pecado, quem diz não à tentação. Somente esse vai ter esse galardão na volta de Cristo. Somente quem busca Ele verdadeiramente vai ter o prazer, vai ter o deleite de ver a Ele no dia da glória. Ó irmãos, como eu espero por esse dia, como eu espero pela volta de Cristo, pois naquele dia vai se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. E eu tenho fé que isso vai se cumprir. Pode não ser amanhã, pode não ser depois, porque verdadeiramente nós não sabemos o dia. O que a gente deve fazer é se manter vigilante. Como igreja, a gente deve se manter vigilante, deve se manter zelando pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho ao qual Ele deixou para todos nós. A gente deve se manter zeloso pela presença de Deus. A gente deve continuar pregando o verdadeiro Evangelho. Por quê? Cristo pode voltar amanhã. Cristo pode voltar como um filho meu futuramente estiver adulto, pode ser no tempo do meu neto, bisneto, tataraneto. E se a gente não deixar um evangelho genuíno para eles, se a gente não vigiar em deixar a palavra de Cristo, a pregação verdadeira do Espírito Santo para eles, como é que eles irão conhecer a verdade? Como eles irão saber o que poderão fazer para conquistar essa salvação que Cristo traz para nós? Se não se levantar nessa geração pregadores que levam a verdade, que levam tudo aquilo que Deus quer, se levantar somente pregadores que pregam só bênção, só salvação, o Evangelho vai chegar nas próximas gerações diluído. Mas eu tenho fé, e eu acredito que Jesus não vai deixar isso acontecer. Porque ontem, 100 anos atrás, hoje e amanhã, Deus levanta, vai levantar e levantou pessoas para levar o seu Evangelho. Pessoas que não negociam a salvação com o mundo. Pessoas que não fazem amizade com o mundo. Pessoas que dizem não ao pecado. Servos genuínos de Cristo. E é isso que Ele busca. Deus, Ele busca verdadeiros adoradores. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade, Henrique? Adorar em espírito e em verdade é você dentro da igreja estar adorando, estar louvando, estar pregando com o seu pensamento exclusivamente em Cristo. Ou adorando em verdade, não vindo aqui cantar, pregar e pensar exclusivamente em outra coisa que está no mundo. Ficar pensando numa namorada que está no mundo, ficar pensando no emprego que está para vir amanhã, ficar pensando numa faculdade, não. Se você ficar com isso na sua mente, que lugar Cristo vai poder ocupar? Se você ficar plantando isso no seu coração, onde Cristo vai habitar? Onde o Espírito Santo vai habitar? Se o coração estiver cheio das coisas do mundo, não vai ter espaço para Cristo. Muitas pessoas preferem assistir uma série, assistir um jogo de futebol, jogar um jogo, do que ler a palavra de Deus. E essas pequenas coisas acabam nos distanciando cada vez mais de Cristo. Porque se hoje eu chego em casa e falo, já orei no culto, já li a palavra no culto, vou assistir uma série e vou dormir depois. Começa assim. Aí amanhã, na quarta-feira, não tem culto, trabalho o dia todo, com os pensamentos do trabalho, preocupações do dia a dia. Mas aí chega em casa à noite e você já estava acomodado, já assistiu a série ontem, já deixou de orar, já deixou de dar a palavra. Aí chega mais um dia, vou ler 2 versículos, aí lê 2 versículos, 3, aí vai assistir a série, aí vai lá, maratona, assiste 5, 6, 7, 8, 9, 10 episódios da série e deixa a Bíblia de lado. Quando é no outro dia, mais pra frente, 1 mês, 2 meses, nem abrir mais a Bíblia abre, só abre a Bíblia na igreja. É nessas pequenas coisas que o crente deve se manter vigilante. Porque, irmãos, os prazeres do mundo são bons, satisfazem a carne, mas matam o espírito. Aquele que faz a vontade do mundo, aquele que busca a glória do mundo, aquele que segue o mundo, não conhece a glória de Cristo, não conhece o prazer que o Espírito Santo traz em nossos corações. É exemplo sábado. Nossa, eu dei glória a Deus por eu ter conseguido a folga no sábado para conseguir vir na consagração. Foi bênção, irmão. Todos que conseguirem puderem vir, venham. Eu fico triste de saber já que nos próximos eu não vou poder vir, porque já vou estar trabalhando novamente. Mas se eu tiver a oportunidade eu vou vir. Que a consagração, ela é exatamente o quê? Você vai estar vigilando, se consagrando a Deus. Você vai estar se fortalecendo
porque o Espírito Santo ele vai fortalecer todos aqueles que estão buscando a Ele verdadeiramente, e você vai estar se arrependendo pelos seus pecados, porque o Espírito Santo vai ministrar isso no seu coração. Então o que Deus quer de nós verdadeiramente é que nós nos arrependemos, que nós nos consagramos, que nós buscamos a eles e voltamos à sua palavra. Porque a única coisa que tem o poder de manter o crente vivo é a palavra, é a oração, é a vigilância. O real perigo que o crente tem em não vigiar é se deixar influenciar por falsas doutrinas. Aquele crente que não lê a Bíblia, ele não vai saber quando a falsa doutrina está sendo passada para ele. É aquele famoso crente que só fala da Bíblia o que ouve. E muitas vezes, falsos profetas, falsos ministros da palavra acabam pregando o pecado, a coisa errada, o evangelho transformado. E isso, essa pessoa não vai saber discernir. Por quê? Porque ela não tem intimidade com Deus. Ela não conhece a palavra de Deus. Muitas pessoas até levam versículos tirando algumas partes dele. Lê somente o início do versículo, não lê ele todo. Não vê o contexto da história. Não vê o contexto, por exemplo, de uma carta que Paulo mandou, a que igreja ele mandou. Não vê o contexto que o povo de Israel se encontrava no momento em que um profeta foi levantado. Todas essas coisas a gente tem que se manter vigilante e estudando a Bíblia. Porque não basta somente ler, vou ler aqui como se fosse uma revista normal. Não. A gente deve meditar e pedir a Deus que nos conceda sabedoria e entendimento para poder compreender tudo que está escrito aqui. Eu gosto de fazer uma oração, toda vez que eu vou meditar na Bíblia, que o Espírito Santo revele para ele o entendimento que ele tem, não o meu. Porque o entendimento de quem escreveu é melhor do que quem vai ler. Então foi o Espírito Santo que plantou no coração dos seus servos para que eles escrevessem toda a Bíblia. Então ele é melhor do que ninguém para poder nos mostrar qual o verdadeiro entendimento dessa palavra, qual o verdadeiro sentido que ele quis passar para aquele povo. O contexto, ele é muito importante na leitura da Bíblia. Sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes você vai ler alguma coisa na Bíblia, você não vai entender de primeira, mas volta, relê de novo, procura referências. A internet está aí. A internet, ela é ruim para muitas coisas. A internet, ela prende a atenção de muitos, dos jovens, principalmente com jogos de celular, com vídeos, prende a atenção mesmo. Porém, a internet, ela também tem sua parte boa. Se você se policiar, se você souber usar ela do menor jeito possível, você vai conseguir crescer em Cristo por conta dela. Porque tem pessoas que levam a mentira na internet, porém, tem pessoas que também levam a verdade de Cristo na internet. Tem pessoas que utilizam para manter o evangelho vivo. Só que a gente tem que pedir a Deus que Ele nos conceda o dom de discernimento de espírito, para a gente saber identificar quando aquela pessoa está falando pela carne, pelo inimigo, ou se aquela pessoa está falando com Deus. Então, irmãos, que nós nos mantenhamos vigilantes. O agente do avivamento, quem é? Ora, o único que pode trazer o avivamento para a igreja é Jesus. O único que pode derramar o Espírito Santo sobre um povo é Jesus. O único que pode vir para uma igreja, interceder por ela perante o Pai, é Jesus, é o Espírito Santo. Somente Ele tem esse poder. Jesus, Ele conhece o estado da igreja. Assim como em Sardes, Ele sabia. Para todo mundo, Sardes era uma igreja viva, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Porém, para Cristo, Sardes era uma igreja morta. Ele conhece o verdadeiro estado da igreja. Jesus, Ele é o dono da igreja. Jesus, Ele zela pelo seu povo. Jesus, Ele guia o seu povo a partir do Espírito Santo. É Ele que tem o poder de mandar o Espírito Santo reavivar a sua igreja. Agora vocês podem me perguntar: quais bênçãos eu vou receber com esse avivamento? Eu vou buscar Cristo verdadeiramente, eu vou me encher do Espírito Santo. Porém, Jesus também nessa carta, ela traz promessas para nós. No versículo 5, Jesus diz assim: assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário,
reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Irmãos, santidade hoje é garantia de glória no futuro. Santidade hoje é garantia que quando Jesus voltar você vai subir junto com Ele. Santidade hoje é garantia que se você já estiver morto, você já estiver falecido, quando Jesus voltar, você vai ressuscitar, você vai junto com Ele. Você não vai ir para o inferno junto com o diabo, você vai junto com Cristo. Então a santidade é o que faz o crente permanecer em Jesus. É o que faz o crente conquistar a salvação. E a santidade traz a bênção da glória no futuro, de Jesus apresentar e reconhecer o nosso nome perante ao Pai. Quem não tem vergonha de Cristo agora, terá seu nome proclamado por Cristo. Todo aquele que permanecer firme no Evangelho, todo aquele que não se distanciar de Jesus, ele vai ter seu nome proclamado no céu. Só Ele vai ter esse poder. É o Espírito Santo que aviva o seu povo. Então, irmãos, eu clamo essa noite para que nós nos fortalecemos cada vez mais, para que nós venhamos a nos vigiar, para que nós venhamos a meditar na palavra, voltar àquele primeiro amor da nossa conversão. Porque eu falo por mim, o primeiro amor, ele é bom. Como muitos aqui sabem, tem um pouco mais de 1 ano que eu me converti. O primeiro amor, o Espírito Santo queima no seu coração. E eu mesmo, nos últimos 4 meses, eu vim sentindo esse fogo diminuindo. Só que eu meditando na palavra, estudando e orando, eu aprendi que o que eu preciso fazer para manter esse fogo aceso, o que eu preciso fazer para manter esse primeiro amor no meu coração, para poder voltar ao primeiro amor que eu tinha na minha conversão, é ser vigilante. Assim como Cristo falou para a igreja de Sardes, é se manter vigilante, é lembrar-se das promessas que Deus fez na vida de cada um, na minha vida, na sua vida, para a igreja. É obedecer. Obedecer o quê? Obedecer a palavra de Deus, obedecer tudo aquilo que Ele fala para o seu povo. Porque a vida com Cristo não é somente sim, também vai vir não. Também vai vir não. Cristo rejeitou a oferta de Caim. Também foi Cristo que rejeitou a oferta de Ananias e Safira. Cristo foi Ele também que disse não quando Jó suplicou por uma resposta. Cristo foi Ele também que disse não quando algum servo orou pedindo alguma coisa a Ele com a motivação errada. Então que nós sejamos sensíveis à palavra de Deus, que nós sejamos sensíveis a tudo aquilo que Ele quer ministrar no nosso coração. Aleluia! E para encerrar, irmãos, aquele que tem ouvidos ouça, compreenda o que o Espírito Santo revela à igreja. Eu oro, irmãos, que Jesus venha sobre essa casa, como Ele já está vindo com grande poder, derramando o seu Espírito, levantando pessoas para fazer a sua obra, curando, transformando, guiando o seu povo em direção à sua casa, em direção à porta estreita. É isso que Cristo tem proposto. Cristo vai levantar essa igreja com grande poder, vai levantar essa igreja para que esse bairro conheça Ele verdadeiramente. Eu oro e roubo a Cristo que toda a vontade dele seja feita em nossas vidas, que nós não deixamos o mundo querer influenciar-nos, que nós, Senhor, venhamos a ser verdadeiros influenciadores perante o mundo, que jovens, a partir das nossas vidas, venham a te conhecer e venham para o teu mundo, que idosos, Pai, que adultos que não te seguem ainda, Senhor, venham para o teu reino, que pessoas, Pai, venham te seguir verdadeiramente, e que em nenhum momento, Pai, Tu nos deixe morrer assim como a igreja de Sardes. Que nós, Pai, não buscaremos, Senhor, as glórias dos homens, mas somente, Senhor, proclamar a Ti, engrandecer a Ti, Senhor, pois somente Tu, Espírito Santo, só Tu, Jesus, é digno de toda a glória, de todo louvor. És Tu que é o dono da igreja. Tu sabes, Pai, o estado da Tua casa. Tu sabes, Senhor, a necessidade do Teu povo. Então eu te peço, Senhor, eu clamo a Ti, que Tu venha sobre essa casa, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, derramando o Teu Espírito, Senhor, distribuindo dons, Pai, e capacitando, Senhor, cada um aqui presente, pois eu não sei, Pai, o que passa no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor, mas Tu sabes, ó Jesus,
E eu clamo que tu mande o Espírito, Senhor, nessa noite. E venha tocando cada um aqui presente, Pai. Trazendo aquilo que ele necessita, Senhor. Mas que não seja, Pai, aquilo que nosso coração deseja, mas sim aquilo que tu sabes, Senhor. Aquilo que vai nos manter em ti, Senhor. Se dinheiro, se casa, venha nos distanciar de ti. Se qualquer coisa, Pai, venha querer nos tirar da tua presença, que tu não deixe isso chegar perto de nós. Que tu venha, Senhor, nos conceder sabedoria para lidar com todas essas coisas. Venha nos dar, Senhor, conhecimento da tua palavra, Pai, para que nós não sejamos enganados por nossos ensinamentos, Senhor. Aviva-nos, Pai. Nós clamamos a Ti pela Tua presença. Clamamos a Ti pelo Teu Santo Espírito. És Tu, Jesus, que precisamos. É somente de Ti, Pai. É somente de Ti, Jesus. Ó Senhor, nos reunimos, Pai, e com o intuito de Te louvar, de Te engrandecer, Senhor. Com o intuito, Pai, de nos santificarmos, de buscarmos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, clamamos pela Tua presença. Clamamos, Senhor, clamamos e pedimos, Pai. Pois sem Ti nada nós podemos fazer, Jesus. Continua, Pai, fazendo a Tua obra a partir de nós, Pai. Vem sobre o Teu povo, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Ministrando cura, Pai, ministrando salvação. Pois Tu és o dono da igreja, Senhor. E somos dependentes de Ti. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó
Que nós possamos contemplar a glória de Deus. Que nós possamos abrir o nosso coração para contemplar tudo aquilo que foi ministrado esta noite. Porque o Senhor, Ele quer nos levar a lugares mais altos. Ele quer nos inserir em outros níveis, em outros patamares. Então se permita sentir, se permita viver esse relacionamento com Cristo. Se permita mergulhar no mais profundo com Ele. Se permita sentir essa presença. Se permita sair daqui diferente. Não seja só mais um espectador, como Juliano costuma dizer, mas seja um participante da comunhão, da coinonia com Cristo, com o corpo de Cristo, com a igreja. Então que você possa sentir a presença do Espírito Santo nessa noite, te tocando, te curando, te renovando, te trazendo para perto, te abrindo novos acessos, novos caminhos, novas oportunidades. Que hoje você possa sair daqui diferente da forma que você entrou. E que nunca, nunca seja mais um culto, mas que seja mais uma oportunidade de você estar mais próximo dele, mais junto dele, mais perto, mais perto, mais perto dele. Aleluia, o Senhor é bom, amém? O tempo todo. Amém. Estenda suas mãos, amém. O grande amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com cada um de nós. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será por nós? Cooperando Deus até aqui, daqui em diante, está encerrado. Aplauda Jesus.